graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira hoje, para a glória de Deus, amém? Amados, vamos lá então estudar o livro de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 15, do 15 ao 20, né? Nós vamos ler ali. Mateus 7, capítulo 7, versículo 15 ao 20, nós vamos falar hoje sobre a árvore e seu fruto, né? Sobre tomar cuidados com os falsos profetas, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar então. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, amém? Vamos orar então, amados. Vamos consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, guarda, Senhor, cada um dos teus filhos que está aqui. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Vai guardando, vai protegendo, vai livrando de toda maldade, de todo mal, em nome de Jesus. Que caia por terra toda cilada, todo ataque espiritual a esta vida, Pai. Que o Senhor venha trazendo paz, harmonia, tranquilidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Vamos meditar então no livro de Mateus, estudar a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Vamos falar do cuidado que nós devemos ter, né? Com os falsos profetas. Ali é um capítulo que fala da árvore e do seu fruto. Amém? Amém. Vamos ler e depois nós comentamos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro
ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Amém? Até o Amém. 20, né? E ali embaixo diz o 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Olha que importante. Fazer a vontade do Pai que estás no céu. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória O Senhor a Deus. colocou hoje o meu coração, foi essa palavra que me chamou a atenção na palavra de Deus, que fala, né? Jesus começa ali dizendo para ter cuidado com os falsos profetas, né? E Jesus disse que eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos. Por que Jesus está falando isso? Porque na época de Jesus, né, os lobos, eles vinham se infiltrando no meio das ovelhas, né? E o lobo ia ali se camuflando no meio das ovelhas, e muitas vezes o pastor de ovelhas não via o lobo ali infiltrado ali no meio. Então o lobo, além dele ser uma figura, né, violenta, uma figura que era uma figura devoradora, né, que ele devorava as ovelhas, que ele atacava as ovelhas e também por vezes atacava o pastor. Então o lobo é um animal, uma figura violenta, né, que atacava. Então Jesus está falando, né, para que nós tomemos cuidado com os falsos profetas, né? Por quê? Porque eles vêm se disfarçando, né? Muitas vezes o pastor não vê e nem as ovelhas veem que é um lobo, porque ele vem se disfarçando e ele é um lobo devorador. Então, Jesus está dizendo: vocês reconhecerão pelos seus frutos, né? E Jesus está falando de uma árvore e do seu fruto, né? Que não pode uma árvore boa, ó, pode alguém colher uvas de um espinhadeiro e figos de uma de ervas daninhas? Semelhante, toda árvore boa dá frutos bons. Então, Jesus está falando nada mais, nada menos da gente observar e identificar os frutos, né? Desta pessoa, desse pastor, desse profeta. Nós queremos saber que se é um bom pastor, o bom pastor, ele tá ali, tá pastoreando, ele tá cuidando das suas ovelhas, né? Como saber se é um bom pastor? Como vou saber? Pelo caráter da pessoa, né? O caráter da pessoa, a pessoa é uma pessoa boa, a pessoa tem os frutos do Espírito Santo, amor, alegria, paz, domínio próprio, né? Se a pessoa está conectada verdadeiramente a Cristo, ela vai estar ali pastoreando as ovelhas do Senhor Jesus, né? E a mensagem dela vai ser exatamente, vai apontar para o Messias, vai apontar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, duas coisas que a gente deve cuidar: o caráter, né, da pessoa, caráter, né, bondoso, paciencioso, e, né, cuidando aí os frutos do Espírito Santo, né, amor, alegria, paciência, autocontrole, domínio próprio, né, os frutos, né, porque a árvore é Jesus, esse pastor tem que estar conectado a Jesus, então os frutos não vão ser diferente da árvore. Uma árvore boa vai dar um bom fruto, é o que Jesus está falando aqui no texto, né? Não pode uma árvore boa dar um fruto ruim, então a gente precisa observar, né? Então, como é que eu faço para não ser enganado, para identificar sem julgar quem é um bom pastor, quem é um bom profeta? Primeiro, o caráter. Segunda coisa, a mensagem, né? A mensagem que está na palavra de Deus é Bíblia, né? Toda a revelação tá na palavra de Deus. Então, eu profetizar aquilo que não está na palavra, aquilo que não está na própria palavra de Deus, no próprio texto bíblico, né?
porque essa também é uma das diferenças. O bom pastor, ele tá ali pregando a palavra de Deus, muitas vezes falando sobre a palavra, trazendo a revelação que está na palavra, né? Porque Deus, ele pode falar em visões, ele pode falar em sonhos, e tudo ele entrega para nós através da sua palavra. Deus não sai da sua palavra. Então, a mensagem tem que ser a Bíblia, a pregação da palavra, em cima da palavra, né? Nós não podemos falar aquilo que as pessoas querem ouvir, que é o que geralmente o falso pastor, o falso profeta faz. Entrega o que a pessoa quer ouvir. Então, aquele é o verdadeiro, né? No pensamento do povo. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que conhecer a palavra, né? Para não perecer. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ler Bíblia. Amém? Então, o texto, Jesus está falando de lobos que entram no meio dos rebanhos, que ficam escondidos, né, se disfarçando de ovelhas para atacar as ovelhas e também para atacar o seu pastor. E que o bom pastor, ele vai cuidar do seu rebanho, ele não vai entregar o seu rebanho a outro, ou se ele entregar, ele tem que ter todo se certificar de que aquele outro pastor, o outro profeta é verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Verificar o caráter, verificar que tipo de mensagem está pregando, porque se for uma influência, né, que vem para causar divisão, brigas, contendas no meio do corpo de Cristo, essa influência não é uma influência de Deus, é uma influência maligna, né? Então, até mesmo essa questão da influência tem que ser verificada. Amém? Então, a questão da árvore ruim, né? A árvore pode colher uvas de um espinhadeiro ou figos de ervas daninhas? Certamente não, né? Semelhante, toda árvore boa vai dar frutos bons. Então, se é um bom pastor, vai dar frutos bons. E se for ruim, vai dar frutos ruins. Amém? Então, a árvore boa não pode dar frutos ruins, gente, né? Ah, eu sou um bom pastor, mas eu tô ali influenciando as pessoas, falando aquilo que Deus não autorizou eu falar, somente para agradar. Então, né, eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que orar pelas pessoas, eu tenho que falar, né, aquilo que é a palavra de Deus, falar e praticar a palavra de Deus, é o que está na Bíblia, é o que está lá no livro de Tiago, falar e praticar a palavra de Deus. Eu tenho que mostrar esses frutos, né? Se eu estou conectada a Jesus Cristo é a árvore da vida, então esses frutos vão aparecer na minha vida. Amém? Então eu não posso ser uma árvore ruim que dá bons frutos. Não tem como, é o que Jesus está dizendo ali. E toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Então, pelos frutos nós reconhecemos um bom pastor, um bom profeta. E como eu falei aqui para vocês, né, o bom pastor, o caráter, a mensagem tem que ser a mensagem que está na Bíblia, apontando para Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o caminho, e não tem outra mensagem. Revelações pela palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que têm dons, que têm diversos dons, Deus usa cada um como Ele quer, mas pregar a palavra de Deus, né? Porque o bom pastor, ele vai trazer aquilo, vai ouvir o profeta, o bom pastor, ele vai ouvir de Deus, né? O que Deus quer falar para a sua igreja e vai entregar. Mas o falso profeta, ele também fala a mesma coisa, né? Ele fala a mesma coisa, mas às vezes acaba entregando aquilo que a ovelha, que a pessoa quer ouvir. Então, como que eu posso identificar? A questão do caráter, né? Se é uma pessoa de caráter, se tem bondade, se tem paciência, se tem os frutos do Espírito Santo. A mensagem é a mensagem da Bíblia, por meio da palavra, né? Revelações por meio da palavra, pregando a palavra de Deus, pregando, praticando e vivendo a palavra de Deus. E a influência, né? Essa pessoa tem uma boa influência, né? Usa a sua influência para ajudar o corpo de Cristo a permanecer com vida, a permanecer unido e formando um só corpo, né? Essa influência, ela pode trazer sofrimento, dor, causar dor ao corpo de Cristo e às pessoas, amém? E trazer mensagens que são mensagens de engano, né? Que o povo pode ficar pecando, que não tem problema, nunca, jamais.
Então, o verdadeiro pastor é como diz a mensagem de Deus, o verdadeiro pastor vai cuidar das suas ovelhas. Lembra de Davi? Davi estava lá no pasto, né? Enfrentando ursos, leões, enfrentando cara a cara os lobos que queriam atacar as suas ovelhas. Então, o bom pastor, ele vai cuidar das suas ovelhas, ele vai enfrentar o lobo, né, que ataca as suas ovelhas, porque ele é um homem de Deus, ele ouve a voz de Deus e ele vai comunicar para o povo a vontade de Deus, né? Até mesmo para abandonar o pecado, abandonar as coisas erradas. Essa é a mensagem do pastor. O lobo vai falar a mesma coisa, como eu já disse, né? Mas ele não está autorizado por Deus para falar. Então, as mensagens todas vai ser da carne, né? Se ele não está lendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus e ele está exercendo a influência dele por causa de poder, por causa de dinheiro, né? Porque quer espaço, quer exercer influência, ele vai estar pregando a mesma coisa. Geralmente a gente não vê diferença na pregação, mas ele vai falar para a ovelha aquilo que ela quer ouvir, né? O que é um perigo, porque a gente tem que conhecer muito de Bíblia, ler a Bíblia, viver a Bíblia, meditar, orar, falar com Deus. Ah, como eu faço para não ser enganado? Gente, a maioria das igrejas tem discipulado, né? O discipulado é nós aprendendo com Jesus, aprendendo aquilo que Jesus ensinou para nós e praticando. Então, eu vou ser um bom discípulo quando eu praticar o que Jesus está falando, estudar as Escrituras, saber interpretar o texto bíblico, saber entender o que Jesus está falando e viver isso, viver um evangelho falado e vivido, né? Para que a gente não venha a ser enganados. Então como é que eu posso não ser enganado? Seja um verdadeiro discípulo de Cristo, né? Lê as Escrituras, medita na palavra, conhece a palavra, pratica a palavra, vigia para não fazer a mesma coisa que os lobos fazem, né? Eles não pregam a palavra, eles pegam sempre palavras. Você vai ter prosperidade, você vai ser feliz. Só que a gente sabe que para atrair as bênçãos de Deus tem que existir obediência. A palavra obediência. Obediência a quê? Obediência à palavra de Deus. Ler, conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Deus fala conosco e nos dá direções, né? Então, obedeça quando Deus te der direções. Amém? Então, vigiarmos, né? Para não fazer as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo, né? Colocando umas contra as outras, usando a sua influência de maneira negativa, de maneira para machucar, para ferir, para perseguir, né? Porque os lobos, eles vão entrar numa igreja, numa congregação, eles vão muitas vezes causar briga, causar divisões, disputas, coisas que Deus não se agrada. Por causa do quê? Por causa de poder, por causa de dinheiro, né? E porque eles querem influenciar, querem ser conhecidos. Então, o verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta, ele está preocupado com a missão. Deus entregou uma missão para cada um. E a missão é pregar o evangelho, viver o verdadeiro evangelho e estar conectado a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a árvore da vida. E se eu estou conectado a Jesus Cristo, os meus frutos, eles são bons. O meu caráter é o caráter de Cristo. A minha mensagem é a mensagem de Jesus Cristo. Amém? Então é eu viver e eu praticar, né? Não estou eu aqui vindo falar de falso profeta, de falso pastor para gerar polêmica, não. É somente a gente tem condições de conhecer aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro se a gente conhece o que está na Bíblia, se a gente conhece a palavra de Deus. Longe de mim, porque ontem nós falamos que não devemos julgar os outros, não devemos julgar mesmo, porque hoje em dia há uma grande discussão, é falso profeta? É muito fácil eu dizer que alguém é falso profeta, difícil é eu provar, porque só quem sabe isso é Deus. E quem vai saber identificar? Aquele que entende de Bíblia, aquele que está lendo a palavra, né? Se eu estou lendo a palavra, eu conheço a palavra, eu observo, né? Mas que eu nunca fique julgando quem é e quem não é. Deixe isso para Deus. Amém? Só apenas nós precisamos vigiar. Vigiar, orar e conhecer a palavra para não sermos tentados, para não sermos, né, aí prejudicados na nossa caminhada com Deus por causa de falsos profetas, falsos pastores. Amém?
Amém. Então, era isso que nós tínhamos para compartilhar hoje, tá? Estudem essa passagem, ela é super interessante, lá de Mateus capítulo 7, do versículo 15 até o 20, foi o que nós falamos hoje, amém? Amém. Vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria, discernimento. A Igreja de Cristo tem que orar por discernimento, ler a palavra, conhecer a palavra, querer também conhecer Jesus, ser um verdadeiro discípulo de Cristo, porque não é eu, não é o homem, né, que aponta o caminho, é Jesus Cristo. Essa é a verdadeira mensagem, a mensagem que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o caminho, a verdade e a vida é por meio de Jesus. Então, se não estivermos conectados com Ele, de nada adianta, meu querido. Amém? Amém. Então, vamos orar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido, te louvamos e te adoramos nesta tarde, bendizemos o teu nome, o nome de Cristo, que o caminho, a verdade e a vida está em Jesus Cristo, o Messias, aquele que tinha que vir, Pai, e ele veio, passou por homem, sofreu na cruz do Calvário, pagou o preço para que nós hoje tivéssemos acesso à salvação, Pai. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe confundidos nem enganados, Senhor, com falso pastor, com falso profeta, Pai, mas que nós sejamos os verdadeiros discípulos de Cristo, lendo as Escrituras, meditando, conhecendo, praticando, Senhor, analisando tudo com muita sabedoria, com cautela, com cuidado, Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos a ser enganados, Pai, que nós não venhamos a ser enganados por mensagens, palavras que são palavras que enaltecem a nossa carne e não o nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, vai guardando, protegendo esta vida, meu Deus, que nós possamos ser aqueles que anunciam a Tua mensagem, que anunciam o verdadeiro Evangelho e a mensagem de Deus ao povo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, guarda as nossas famílias, guarda as nossas crianças, protege, livra de todo perigo, de todo espírito de engano, de toda confusão, de brigas, em nome de Jesus, de tudo aquilo que não te agrada, Pai. Teu sangue, Jesus, tem poder, derrama do teu sangue sobre cada vida que aqui está, livrando e protegendo daqueles que são os lobos, Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos a cair nos enganos de Satanás, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Até amanhã, então.